A lição da noite é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a lei de amor. O capítulo 11 ele fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, isso eu já falei várias vezes, a gente repete, que são várias partes. Kardec pega uma das passagens na ordem lógica dos evangelhos, dos evangelistas e mesmo das cartas, das cartas e das epístolas, e ele põe uma citação. Depois dessa citação, ele faz os comentários dele, Kardec, e depois, em alguns capítulos, ele coloca as instruções dos espíritos. As instruções dos espíritos são os espíritos que mandavam carta de todo mundo, naquela época já, na época da codificação, quando foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi em 1864. A primeira obra do Espiritismo é o Livro dos Espíritos, de 1857. Então tinha 7 anos decorrido da primeira obra, já tinha mais de 1.100 espíritas em todo o mundo, e eles mandavam essas correspondências. Kardec passava pelo crivo da sua razão, via qual tema que conferia com o tema que ele ia colocar no Evangelho, de acordo com as instruções que ele recebia da espiritualidade, e ele juntava e colocava o assunto nesse capítulo. Nesse capítulo, nós temos 3 instruções dos espíritos. São espíritos conhecidos. Lázaro, todos sabem, é aquele irmão de Marta e Maria, que estava enterrado e que Jesus o trouxe de volta, ressuscitando. Mas será que foi um milagre, uma derrogação das leis de Deus, trazer o Lázaro de volta? Não. A doutrina espírita, no livro da Gênese e em outras obras complementares, nos explicam que nós somos tridimensionais. Nós temos o corpo físico, nós temos o espírito, que é a nossa essência, é o que pensa, e nós temos o perispírito. Perispírito é vamos dizer assim, o tipo de uma matéria quintessenciada, como grosso modo cola, que nos liga espírito, centelha, ao corpo físico. As sensações do nosso corpo físico, por exemplo, segurar um copo, a gente sente a sensação da água fria, tudo. Isso é transmitido para o perispírito, que automaticamente joga para o nosso espírito, tridimensional. Nos explicam os espíritos que quando nós desencarnamos, todo esse perispírito ele é desprendido do corpo físico, ou seja, célula a célula, o perispírito é desprendido do corpo físico, fica só a massa de carne, certo? No caso de Lázaro, ele teve como que uma catalepsia, uma coisa nesse sentido, e o Lázaro ainda não estava morto. Ele estava preso por um fiozinho do perispírito ao seu corpo físico ainda. Por isso Jesus o trouxe com o seu potencial magnético, chamou, Lázaro veio, mas é porque não estava desprendido, não estava morto ainda, estava ligado por um fiozinho. Se lermos as obras espíritas, nós vamos ver muitas passagens em que se fala que os espíritos são vistos quando, no sono, os médiuns vão dizer, oníricos, são aqueles médiuns que nos sonhos, eles veem, eles notam que quando é encarnado, está ligado a um fiozinho prateado. Esse fiozinho prateado é o que está ligando ao corpo físico lá. Quando não tem a ligação e nem nada, vê somente aquela figura que é o perispírito, não tem ligação, é porque já está desencarnado. Foi o que aconteceu com Lázaro, foi trazido de volta porque não tinha morrido ainda. Explica então a doutrina dos espíritos que não é um milagre, era uma causa que não tinha sido conhecida e que hoje é explicada. Nós temos também Fenelon, que é a segunda mensagem dessas instruções dos espíritos. Fenelon, ele desencarnou no ano de 1700 e pouquinho, e ele era um jovem muito inteligente, foi levado, muito culto, foi levado aos estudos, e depois se tornou padre.
Naquela época, e mesmo aqui no nosso Brasil, levava-se aos mosteiros, aos conventos e convertia-se, ou essas pessoas se tornavam padres, freiras, todas eram dedicadas a Jesus. E ele ele quase chegou a bispo. Ele só não chegou a bispo porque, por intrigas políticas, um bispo barrou a subida dele para bispo. Mas é um grande espírito, ajudou na codificação. E nós temos um terceiro, que é o Sanson. Sansão, ele foi um trabalhador da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada por Allan Kardec. No livro Céu e Inferno, nós temos vários depoimentos de mortos que foram colhidos por Kardec para mostrar a condição em que os espíritos chegam do lado de lá: felizes, infelizes, sofredores, endurecidos, criminosos arrependidos, suicidas. E o Sanson está na primeira parte dos espíritos como um espírito feliz. Feliz por quê? Porque ele cumpriu com a sua obrigação enquanto na Terra. Tudo que podia ser feito em prol do seu crescimento espiritual e da própria comunidade, Sanson fez. E ele também traz uma destas mensagens, dessas instruções dos espíritos, no caso da lei do amor. E aqui inicia-se dizendo Lázaro: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nós podemos notar aqui que fala: o homem no seu começo são instintos, sensações e sentimentos. E o máximo desse sentimento que nós conhecemos atualmente é o amor. Mas é muito interessante. Numa das nossas reuniões aqui, o Sidney estava, a Leia também, deixa eu ver quem está no nosso grupo mediúnico aqui, e um colega perguntou para o outro colega: como é que se define amor? E esse outro colega, jovem ainda, mas uma maturidade, ele diz: eu não sei porque eu estou aprendendo ainda. Ou seja, nós estamos aprendendo a amar ainda, nós estamos no começo, nós estamos mais perto da caverna do que da angelitude. Então muitas vezes nós confundimos o amor com a posse, com a possessão. Essa mulher é minha, esses filhos são meus, esses parentes são meus, isso aqui é meu, essa é minha casa, meu carro, é a minha vida. Só que nós nos esquecemos que essa nossa casa vai ficar, esse nosso carro vai ficar, esses nossos parentes vão ficar. Nós continuamos porque somos espíritos. Então não são nossos, não são nossa posse. Então nós temos a falsa concepção e ideia de que as pessoas e as coisas são nossa posse. Essa é uma confusão que se faz do amor, o amor possessivo, que não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, a gente pode se comparar, fazer uma analogia ao amor materno, mas da mãe na verdadeira acepção do termo, da mãe que é mãe, não necessariamente a consanguínea, nem necessariamente uma mãe, mas aquela pessoa que se encontra no lugar de mãe e que age como uma verdadeira mãe. Esse amor é o mais próximo do amor de Deus, dizem as pessoas, as tradições. Mas o amor, ele muitas vezes é confundido com sexo. Ora, eu vou fazer amor. Não, não é amor, é um ato sexual. O amor é muito mais profundo. O amor é sentimento, o auge dos sentimentos. Mostra nessa passagenzinha instintos, sensações e sentimentos, a evolução do espírito. Fomos criados simples e ignorantes lá. Passamos pelos 3 reinos, chegamos ao reino nominal. No começo vivíamos nas cavernas.
no meio vamos dizer assim, da natureza, com os animais, nos confundíamos com essa natureza, com esses animais, nesses lugares. Com o tempo nós fomos amadurecendo, nós espíritos fomos crescendo, que eu digo, na maturidade espiritual. Chegamos num determinado momento que nós passamos a ter o nosso livre-arbítrio, que é a vontade de nos direcionarmos de acordo com o que nós queremos, fazendo aquilo que a gente quer. Porém, tudo na lei de Deus, nas leis naturais, ela tem consequências, tanto bem quanto mal. As consequências, nós mesmos é que as colhemos. Quando nós agimos bem, obviamente, nós receberemos o bem. Quando mal, o mal. Mas chegará um dia ainda que, mesmo que agirmos bem e recebermos o mal, esse mal não mais nos incomodará. Exemplo, Jesus na cruz, quase no final da sua vida: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mais mal do que recebeu Jesus, que não devia, que é o único espírito puro que pisou na terra, foi crucificado por interesses, nada devia a ninguém, nem a própria vida. Perdoou-nos, mostrando o amor incondicional. O que é um amor incondicional? É aquele amor que não tem condição, a lei do amor. Eu fiz tudo pelo meu filho, meu Deus, eu dei a melhor faculdade, dei os melhores estudos, dei até um carro novo que eu não podia, e ele é um ingrato, não me agradece por nada disso. Isso não é amor, é troca. Olha, eu faço para você, mas você tem que me retribuir com gratidão. É troca. Meu Deus, o Rosando Kinger, ele conta o caso de um dos clientes dele, né? Que o Rosando é psicólogo. E ele chegou o menino para ele e falou: Rosandro, agora vou passar no concurso. Uai, mas por que você vai passar no concurso? Conversei com Deus e falei: olha Deus, agora o senhor tem que me passar no concurso. Por quê? Porque eu estudei, estou preparado. Aí o Rossandro perguntou para ele: mas me diz uma coisa, e os outros concorrentes? Só você é filho de Deus? E se todos os outros pediram, quem Deus vai atender? Você está sendo como que egoísta. Deus é só meu, ele vai atender o que eu estou pedindo. E não é assim, não é uma troca com Deus. Olha, sem crítica, hein? Eu vou deixar de comer chocolate 1 ano se eu conseguir tal coisa, se eu parar de fumar. Mas se a pessoa não fizer um esforço para parar de fumar, ela pode deixar de comer chocolate para o resto da vida, porque depende dela. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis, batei e abri-vos-á. Tudo dependendo também da nossa ação. Buscai, ação. Batei, ação. Por quê? Depende da nossa vontade. Quando Jesus curava, o que ele falava? Você acredita que eu posso te curar? Sim. Você quer que eu te cure? Sim. Então vá, que está curado e não és mais. Numa das passagens de Jesus, ele encontra um servo de um centurião que lhe diz: Senhor, o meu mestre está chamando a casa dele para que cure o seu servo, muito querido, administrador, estou falando das minhas palavras. E ele pediu que ele tenha uma consideração muito grande por essa pessoa. Se o senhor puder fazer esse favor, ele disse: mas eu vou lá então na casa dele. Ele falou: não precisa. O meu patrão disse que se o senhor falar daqui, ele vai ser curado lá porque ele confia.
Jesus disse: nunca vi tanta fé, que é um centurião romano, e curou o servo desse centurião romano. Por quê? A fé. E a fé é o amor, uma das facetas do amor. Só que o verdadeiro amor, nós não vamos conseguir de uma hora para outra, num estalo, de forma nenhuma. É um processo. Quando a gente ouve a pessoa dizer: nossa, amor à primeira vista, não é. Não é, porque normalmente quando é amor à primeira vista dá problema, ou já tem compromisso anterior, então esse amor aparece. Mas é uma coisa de trabalho, de convivência, de luta, de persistência, de abrir mão, muitas vezes, dos nossos gostos e dos nossos desejos. Por quê? Porque aquela pessoa que conosco está também tem gostos, tem desejos, tem sentimento, tem buscas, como nós as temos também. Aqui é a Leia, aqui é o nosso espaço comum, aqui sou eu, na verdade sou eu, que eu estou à esquerda dela, certo? Aqui é o espaço da Leia, eu não posso interferir na individualidade dela, nas coisas dela particulares, como ela não pode interferir nas minhas coisas particulares, porque a minha e a individualidade dela. Esse meio comum, que é de nós dois, sim, nós temos um meio comum, numa convivência de 50 anos, é tempo, hein? Acho que aqui ninguém dentro tem 50 anos, nós temos convivência. Nessa convivência, o espaço comum tem que ser respeitado pelos dois e vivenciado pelos dois. O espaço individual da Leia é dela, e o espaço individual meu, é o respeito. Ora, ela não pode ficar brava comigo porque eu gosto de batata frita. Olha, tem coisa que batata frita dá briga numa família. Não, mas eu gosto de arroz molhado, eu gosto de arroz... Não, gente, são coisas que têm a menor importância, e dá briga por causa disso. Então o espaço individual tem que ser respeitado, o espaço comum também, e vivenciado pelos dois. É a vida. Se a gente não se respeitar, ou não respeitar o espaço de cada um, não tem como conviver, é muito difícil. É o amor. Um enfermeiro, quando nos atende no meio da noite, na madrugada, em um hospital, e eles vão com um sorriso nos lábios, o que é? É amor. Quando nós vamos comprar uma verdura, esse verdureiro está lá na feira, ou no mercado, e nos atende com carinho, é amor. Quando nós vamos fazer um prato de comida, assar ou refogar um arroz, com respeito e sabendo que está fazendo aquilo que é em prol da saúde, porque aquilo é energia para sustentar o nosso corpo físico, é amor. Quando eu abraço alguém e passo a mão na cabeça, é amor. Quando eu dou um sorriso para uma pessoa que está precisando naquele momento, é amor. Tudo o que possa se fazer de bem, de bom e de belo, é amor. Como diz no Sócrates, né? Os 3 crivos, o que for verdadeiro, bom e útil, é amor. Tudo que pudermos fazer é amor. Se eu não sei fazer uma explanação do Evangelho, porque não é a minha área ou praça, vamos dizer assim, nesse momento da vida, mas eu estou atendendo as pessoas na porta, estou dando água, a aguinha fluidificada, se eu estou conversando lá fora, se eu estou na livraria, é amor. Não tem ninguém mais importante que ninguém aqui dentro, porque todos estão tentando se dedicar por amor. Quando o explanador do Evangelho, igual eu, fala muito, e várias vezes, às vezes no ano e no mês, porque tem que aprender a amar. Então é amor, porque são mais devedores, nós. E os ouvidos que estão mais perto? Os meus. Então eu tenho que me amar também, que é o alto amor. Se eu não me respeitar com as minhas deficiências, se eu não me respeitar com as minhas dificuldades, se eu não me respeitar como eu sou, como eu posso respeitar o meu próximo? Se eu não me amar, não é um dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Como eu posso amar alguém?
Se eu não me respeito, se eu não me amo, se eu não sei dos meus limites e não os reconheço, eu vou sofrer. Por isso o autoconhecimento, a autoeducação. E a segunda palavra do alfabeto divino que nos diz essa lição é a reencarnação. O que é a reencarnação? É uma criação da doutrina espírita, do espiritismo? Opa, a reencarnação existe porque a espírita falou que existe. Não. A reencarnação é uma lei da natureza. Ela é falada desde os antigos egípcios, da Índia antiga, lá dos Vedas, dos Upanishads, lá os hindus, da Roma antiga. É falada da reencarnação, da Grécia, que falava sobre a metempsicose. Metempsicose era a transmigração da alma de um ser humano para um animal. A doutrina espírita diz que é impossível, são espécies diferentes, não tem condições de acontecer isso. Mas era já um embrião da reencarnação, da explicação. Em 1857 vinha a doutrina espírita explicando o que é a reencarnação. Que através desse livre-arbítrio que nós fomos crescendo, arrumando compromissos, no momento das nossas vidas nós temos que nos realinhar com a nossa consciência. Não com Deus, que não é um castigo, não com o próximo, mas comigo mesmo. Então eu peço para vir em determinada condição, naquele momento, para que eu possa me realinhar com a minha consciência. Porque em uma vida eu não aproveitei aquilo que eu tinha. Muitas vezes, se eu fiz sofrer de uma determinada forma, eu peço, quando eu tenho consciência, no estado mediano de todos nós aqui, temos certeza que nós pedimos as nossas provas. Nesse estado mediano que todos nós estamos, uns mais, outros mais. Todos nós pedimos. Por quê? Porque nós sentimos compromissados com o nosso passado e queremos nos realinhar com a nossa consciência. Pode ser que não. A Joelma não gosta muito que eu falo que é expiação. Eu sofri um acidente, amputou as duas pernas, né? Quase que eu perco o braço. Tudo certo. Aí eu falo, ora, para mim é muito mais tranquilo uma deficiência física do que uma deficiência moral ou espiritual. A deficiência física a gente vai levando tranquilamente, sem qualquer dificuldade. Está aí que a minha testemunha nobre trabalhou comigo e as outras pessoas que me conhecem aqui da Fietista. Não é problema. Agora as deficiências morais e espirituais é muito complicada. Mas, será que é de graça? Aí eu trago uma parte da história que eu não sei em qual das cidades do litoral do Nordeste, que tem um lugar que chama Toca da Onça. Lá, eles achavam que a Toca da Onça é por causa dos uivos daquele lugar. Mas naquele lugar tem uma pedra grande, que ela ia se fechando. E ao fechar-se, ela ia cortando pouco a pouco as pernas e braços das pessoas. Uma tortura. E as pessoas uivavam como onça, gritavam de dor. Toca da onça. Será que eu não era um dos manipuladores daquela mó em cima da perna daquelas pessoas? Ou um feitor de escravos que amputava suas pernas para que não fugissem e deixassem morrer à míngua? Deus é tão misericordioso para mim que Ele me deu um hospital das clínicas de Ribeirão Preto com todo tipo de anestesia e todo tipo de analgésico para tirar a dor. Mas naquela época, será que eu fiz isso com aquelas pessoas? Fiz ou não fiz? Não é problema não. O importante é que hoje eu estou aqui. É a reencarnação, me realinhando com a minha própria consciência. E nós estamos aqui de acordo com as nossas tendências, sabendo o que nós fomos, o que nós fizemos. Como se tem o esquecimento do passado? Vide suas tendências. Pelas tendências atuais dá para saber o que nós precisamos corrigir. E são muitas coisas que nós começamos a fazer essa análise e a gente vai chegando em pontos que fala, meu Deus, mas isso. Então vamos trabalhar isso. Coisa a coisa, pouco a pouco, pedaço a pedaço, porque agora nós temos a consciência de nós mesmos. É agora que nós estamos começando a crescer. É agora que nós estamos em busca daquela luz que está dentro da gente mesmo.
Hoje eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra e ele falou uma coisa muito interessante. Dos índios Sius, lá dos Estados Unidos, contam as tradições que o Todo-Poderoso veio e falou para o Rei das Águas: onde eu vou guardar esse tesouro? Onde eu posso guardar um tesouro que é para o homem? Ele disse: vamos guardar no fundo dos oceanos. Ele disse: não, eles vão chegar lá e vão descobrir esse tesouro. E não é para descobrir enquanto não estiver preparado. Aí perguntou para o Rei dos Céus, que era a águia: vamos guardar lá nas alturas, em lugares que ele não alcança. Não, um dia ele vai alcançar. E para o do mar, e etc., e do ar, e da terra e tudo. No fim, tinha um tatu, e esse tatu, ele era muito entrão, muito, vamos dizer assim, se metia em tudo, falava em tudo. Aí o pessoal ficou meio assim, e a hora que o tatu chegou, falou: nossa, é o tatu, né? O tatu falou: ô Todo-Poderoso, eles vão procurar tudo lá fora, por que o senhor não põe dentro dele mesmo esse tesouro, dentro do homem? Aí Haroldo nos fala que esse tesouro é a consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos: onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. É o maior tesouro que nós temos. Conquistamos lá fora, buscamos no macro, no micro, encontramos materialmente quase todas as explicações, mas ainda não viajamos para dentro da gente. Essa é a importância da lei do amor: amarmos-nos a nós mesmos e ao próximo, e a Deus sobre todas as coisas, e da reencarnação, que explica todas as diferenças, todas as dificuldades, todo esse sofrimento, e que Deus jamais dá carga pesada para ombros frágeis. Tudo, absolutamente tudo, proporcional às forças de cada um. Se as minhas provas e expiações são fortes, é porque eu suporto. Se elas são pequenas, é porque eu quero suporto. Para finalizar, como sempre, os 2 maiores mandamentos da lei de Deus, de acordo com Cristo, que tirou do Velho Testamento: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem da noite. Muito obrigado a todos, para ambos os lados da